Graça e paz a todos vocês, irmãos, bem-vindos a ouvir a palavra. Hoje o tema é presença e amparo. O texto base está lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, que diz assim: Sejam os vossos costumes sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Duas coisas devemos sempre guardar em nossa mente. Uma, a presença de Deus nunca nos deixa, e ele nunca nega ser o nosso amparo. O primeiro ponto aqui eu quero falar é sobre o deixar, que está ligado à presença e à companhia. Deus não nos deixa por causa do nosso pecado. Algumas pessoas elas pensam que porque elas pecaram, Deus ele vai parar de se comunicar com elas. Então eu pequei, a partir daquele momento que eu pequei, Deus vai embora da minha vida, nunca mais ele fala comigo, ele vira as costas para mim e passa a me odiar. E aí tudo começa a dar ruim na vida dessa pessoa, ela fala, tá tudo dando ruim por causa do meu pecado e porque Deus me deixou. A presença de Deus, ela não nos deixa por causa do pecado. Assim que Adão pecou e Eva pecaram, você acha que Deus já não sabia que eles haviam pecado? Mas mesmo assim, na viração do dia, Deus vem para ter comunhão com Adão. Naquele momento, Adão tivesse pedido perdão, a história poderia ter sido outra. Mas porque ele comeu daquela árvore, pecou, quando Deus vem, ele já não tem a confiança de falar com Deus. Ele fala assim, eu me escondi do Senhor porque eu estava nu. Só que a vontade de Deus era que sempre ter a mesma comunhão com o homem, a presença dele. Tanto que nós vemos a presença de Deus nos piores lugares da história. A gente vê a presença de Deus na Babilônia, a gente vê a presença de Deus no Egito, a gente vê a presença de Deus em Sodoma e Gomorra. Deus via tudo, Deus sempre está presente. Deus falou com Abraão quando ele estava em Ur dos Caldeus. Deus falou com Daniel quando ele estava na Babilônia. Então, a presença de Deus não deixa por causa do pecado. Aqui também tem uma coisa sobre o lugar. A pessoa, Deus não nos deixa por causa, de repente, do lugar que nós estamos. Se você está lá no meio de uma favela ou você está na Serra Leoa, Deus estará lá com você também. O pecado não tira a presença de Deus de um lugar. Algumas pessoas podem pensar assim, Deus não está aqui não, Deus está em todo lugar. O que a gente vai entender daqui para frente, nos próximos pontos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas Deus não nos deixa por causa do nosso pecado. Quando Davi pecou, a primeira coisa que Deus fez foi vir e falar com ele novamente. Dar uma profecia, dar uma palavra e corrigir ele. Então Deus não nos deixa por causa do nosso pecado. A presença de Deus não nos deixa por causa do nosso fracasso. Algumas pessoas pensam que por causa de um fracasso, Deus vai deixar ela. Algumas pessoas veem, muitas vezes, pessoas que ela ganhou, ou que o seu ministério, ou aquela célula, ou aquele grupo que está com ela na casa dela, as pessoas começam a se desviar, começam a ir embora. As pessoas pensam que é porque Deus foi embora. E não é. Algumas pessoas são demitidas do seu trabalho, perdem a faculdade, acontece alguma coisa. Eu não consegui passar de ano na escola, não consegui passar de ano na faculdade, é porque meu fracasso, Deus está indo embora. Não, Deus ele não te deixa por causa do seu fracasso. A gente tem que sempre pensar isso. Deus ele profetizou que o povo seria entregue na mão da Babilônia, profetizou que o povo seria escravo no Egito, mas mesmo nesses fracassos Deus ainda estava lá, Deus estava ouvindo. A Bíblia diz que quando Deus chamou Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Então, Deus ele está conosco independente dos nossos fracassos. E 3, Deus não nos deixa por causa da nossa debilidade. Que esse que é um dos principais pontos que nós temos que colocar na nossa mente. Deus ele não deixa a gente por causa das nossas debilidades. Deus ele quer, se Deus falou para você, eu quero que você seja um pregador, mesmo que você seja gago, você vai ser um pregador. E Deus pode até te curar, Deus pode fazer alguma coisa com você e você vai ser pregador. Deus ele não nos deixa por causa da nossa debilidade. Deus falou para um homem de 80 anos, olha, você vai libertar meu povo. Esse homem falou assim, mas eu sou gago, tenho a língua pesada, não vão dar crédito para mim. Deus falou, não,
Eu fiz a língua do homem, eu fiz o homem. Então Deus não nos deixa por causa da nossa debilidade. Se Deus tem um plano para você, esse plano vai se cumprir. Independente se você se acha ou não capacitado para isso, Deus vai te capacitar. Deus vai te mostrar um caminho, Deus vai te mostrar um jeito, Deus vai te revelar o plano dele para você. É que muitas vezes a gente vê com os nossos próprios olhos. Eu moro numa favela, eu moro num lugar onde não tem ninguém, não tem nem internet aqui. E como que Deus vai fazer alguma coisa? Bom, como não sei, porque Deus ele reservou um plano pessoal para você. Só que eu tenho certeza de uma coisa, que se Deus te prometeu, Deus te fez ver alguma coisa, Deus te deu uma palavra, essas palavras vão se cumprir na sua vida, independente da sua debilidade, das suas fraquezas. A Bíblia diz o quê? Que o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Mas tem um quarto ponto. Se não comunicarmos com essa presença, permaneceremos assim. Então Deus ele espera que mesmo pecando, mesmo no fracasso e mesmo com as nossas debilidades, ele espera que a gente se aproxime dele, que a gente creia nele. A Bíblia diz o quê? Que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, o primeiro ponto que está ligado, ele está ligado simplesmente, que é o deixar, ele está ligado à presença e companhia. A gente tem que sempre crer que Deus está presente em qualquer lugar que estivermos. Davi escreveu assim: se eu armasse a minha cama no inferno, lá o Senhor estaria. Então, a gente tem que sempre ter esse pensamento. Se você caiu e pecou, se você fracassou, se você tem alguma debilidade, algum problema, alguma fraqueza, Deus está com você ainda. Você só tem que se comunicar com essa presença. Você tem que orar, você tem que ler a palavra, você tem que confessar a palavra, você tem que ouvir a palavra, ouvir pregações, ouvir a Bíblia, ler a Bíblia, louvar a Deus, adorar a Deus. Porque quando você se comunicar com essa presença que está em todos os lugares, que é Deus, Ele vai poder te dar suporte nisso. Ele vai poder te ajudar, vai poder te curar. O que a Bíblia diz lá em Romanos? Olha, eu todos os dias estendi a minha mão a um povo rebelde e contradizente. Em outro lugar ele diz assim, olha, eles têm ouvidos, mas não ouvem. E eles não ouvem, não prestam atenção, para que eles se convertam a mim e eu os cure. Então Deus espera que nós nos comuniquemos com a presença dele, porque quando a gente se comunica com a presença dele, as coisas podem mudar. E o segundo ponto, que é não te desampararei, está ligado ao suporte e apoio. Deus ele não nos desampara nas tribulações. Salmo 107, no versículo 28. Eu gostaria de ler também. Só porque eu estou abrindo aqui o versículo. Salmo 107, no versículo 28. Então clamam ao Senhor na sua tribulação e Ele os livra nas suas angústias. Esse é o primeiro ponto. Deus, ele não nos desampara nas nossas tribulações. Eu só vou abrir aqui o versículo que está em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 9. Tá aberto aqui. Nas nossas tribulações. Algumas pessoas elas pensam que às vezes os problemas que elas estão passando, as tribulações no casamento, na empresa, no trabalho, na família, elas são porque Deus as deixou de lado. Não. Muito pelo contrário. A Bíblia diz, o que Deus está falando assim? Quando ele fala sobre desamparar. O que na verdade é amparo? Vamos tentar começar pelo que é amparo. O amparo ou o apoio é alguma coisa que não tem força para ficar em pé, e existe esse instrumento que é o apoio ou o amparo que você coloca e ele mantém aquela coisa em pé. No caso, a coisa falha somos nós e Deus é o apoio. Deus ele fala assim, olha, eu não te desampararei. Então você imagina alguém que anda com uma muleta, porque um pé não é um pé vacilante, e Deus está sendo essa muleta.
Ele vai nos amparando, ele vai nos apoiando. Imagina alguém que não consegue ficar em pé, porque ela cai. Essa pessoa encontra uma parede, um muro firme, e ela vai se apoiando pelo muro e vai andando. Deus é o nosso amparo. Exatamente, esse a definição. E as tribulações, elas são algo que ela vem para nos derrubar. A tribulação é um ataque vindo de fora para tentar nos derrubar. É algo que Deus tem que permitir que aconteça na nossa vida, mas é algo que vem, para fortalecer a nossa fé, e dois, para nos deixar dependentes de Deus. Nós temos que nos lembrar, é igual o Paulo falou, eu recebi um espinho na carne, para que quando eu me orgulhasse das revelações, esse espinho me esbofeteasse. E ele falou qual é a raiz desse espinho. Era perseguição, surra, coisas que estavam fora do poder de Paulo. Então, muitas vezes nós passamos por problemas e achamos que Deus nos abandonou, Deus nos desamparou. Deus fala assim para você, compra lá um negócio. Aí você compra. Aí depois vocês têm problema. Deus não vai te abandonar nisso. Se ele mandou você para uma missão, mandou você comprar algo, Deus ele vai sim te ajudar. A Bíblia diz, ninguém milita às suas próprias custas. Ninguém vai para uma guerra com o seu próprio dinheiro. A gente vai para a guerra financiado por alguém. E Deus é nosso fiador. Então Deus não nos deixa nos momentos de tribulação. É uma das coisas que a gente tem que pensar. Deus não nos desampara. Às vezes o momento de tribulação parece ser maior do que as nossas forças, mas quando nós vemos bem, aquele que nos apoia é maior do que a tribulação. Ponto 2. Deus não nos desampara nas nossas perseguições. 2 Coríntios 4:9 diz, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Deus não nos desampara na nossa perseguição. Então, quando nós somos perseguidos, caluniados, somos afrontados, Deus não nos desampara. Uma das coisas que muitas vezes pode acontecer é a gente fica indignado, a gente se sente abatido, a gente se sente mal, mas a gente tem que ter noção que Deus não nos deixa, Deus não nos abandona nesse momento. Que ainda as pessoas estejam pintando e bordando a nossa caricatura de todas as formas possíveis, Deus, ele nos conhece. Se há alguma coisa que nós fizemos de errado, tivemos que voltar atrás, pedir perdão e humilhar, a gente tem que fazer. Mas se for algo injusto, nós devemos simplesmente confiar que Deus está ali, que Deus está agindo naquela causa, que Deus está nos amparando, Deus está cuidando da nossa vida e Ele está ali nos apoiando. Deus, ele nunca nos deixa nas nossas perseguições. É o que Jesus falou. Ele falou assim, olha, algum de vocês há de me trair, todos vocês me deixarão e eu ficarei sozinho, mas eu não ficarei sozinho porque o Pai está comigo. Entende? Os discípulos falaram, nós nunca vamos te deixar. Jesus falou, vocês vão me deixar, mas eu não vou ficar sozinho, porque o Pai está comigo. Então Deus esteve com Jesus durante todos os momentos, inclusive nos momentos de perseguição. 3. Deus não desampara nas nossas tentações. Deus não nos deixa nas nossas tentações. Então, muitas vezes, se você tem um problema, se você tem um pecado que te rodeia de perto, ele te rodeia, você tem que saber, Deus está ali. Deus, ele sempre provê a fuga. Imagina, a Bíblia diz isso realmente, que o pecado de perto nos rodeia. Então imagina, você está numa situação, um exército te rodeia. Deus, ele vai dar um jeito, e ele vai sempre faz isso, porque a Bíblia diz, não existe tentação que não seja humana. E 2, nós não somos tentados a não ser pela nossa própria vontade. E a Bíblia diz assim, ele nos proverá um escape. Então, Deus sempre vai dar uma fuga. Se nós confiarmos que Deus está nos amparando, nos apoiando, nos segurando firmes em pé, nós sabemos que no momento das tentações, ele não nos deixará sozinho. Por exemplo, José. Imagino que uma mulher muito linda, como a mulher de Potifar, ficava lá, atrás dele, e eu acredito que José ali, por causa das situações, ele sempre conseguiu resistir melhor.
mas a Bíblia diz que um dia ele estava sozinho, todos tinham saído, não tinha ninguém. José foi cuidar de umas coisas da casa, essa mulher apareceu para tentá-lo. Só que Deus proveu um escape. Ela segurou ele se soltou e correu. Deus deu uma porta. Então Deus ele nos dá a porta também. Se você está sendo tentado dentro do seu quarto, dentro da sua casa, seu quarto tem que ter uma porta, uma janela. Pula pela janela, sai correndo pela porta. Mas Deus ele sempre nos provê uma saída. Deus sempre nos apoia. Deus ele não nos deixa sozinho na nossa tentação. Deus ele não nos deixa sozinho no momento de dificuldade. Porque Deus sabe, inclusive, como o diabo sabe também, Deus sabe mais ainda do que o diabo, das situações que podem nos colocar em tentação de raiva, tentação de ódio, de ira, de brigar. Às vezes umas pessoas têm uma mentalidade, não uma mentalidade, mas tem um pavio curto, digamos assim, e Deus sabe que se aquela falarem tal coisa para aquela pessoa, ela briga. Então o que Deus faz? Deus ele te apoia. E nesse momento, Deus ele pode te dar a solução para você não cair nesse pecado do xingamento, da briga. Então Deus não nos desampara na nossa tentação. E um próximo ponto, nestes pontos podemos ser levados a apoiarmos no nosso entendimento próprio. Esses 3 pontos que eu falei acima, sobre o amparo e o apoio, é algo que nós devemos eleger a Deus para estar nesse lugar. Ao mesmo tempo que Deus é soberano, Ele espera que nós nos apoiemos também nele. Imagina que você tem uma parede de um lado e do outro lado você tem, sei lá, um graveto. De um lado você tem uma tora, do outro lado você tem um graveto. Aí você pesa 100 quilos. Você vai se apoiar na tora ou no graveto. Deus espera que ao mesmo tempo que Ele é a força maior de todo o universo, você se apoie nele. Mas nós podemos também nos apoiar no nosso próprio entendimento. Então algumas pessoas, nas tribulações, digamos nas tribulações financeiras, elas falam assim, não, mas eu estudei marketing, eu estudei economia, eu estudei tantas coisas, eu consigo reverter essa tribulação. Imagina se José ou o faraó pensassem desse jeito. Deus ele deu uma tribulação, mas ele deu uma visão também, né? Para José, falando, olha, daqui tanto tempo vai acontecer isso. Se Deus tivesse não avisado a ninguém e aquela tribulação viesse, nos primeiros 7 anos, o faraó teria se dado muito bem, porque ia colher muito, todo mundo ia colher muito. Nos próximos 7 anos, teria sido um caos total e uma destruição mundial. Ia ser uma destruição mundial. Mas por que que não? Por que que não aconteceu essa destruição? Porque o homem, José, escolheu se apoiar no entendimento de Deus. Então, nas tribulações, principalmente nas financeiras, as pessoas podem se apoiar no seu próprio entendimento. Eu estudei tanto, conheço tanto, eu consigo. Na verdade, a solução principal vem de Deus. Nas perseguições, as pessoas podem também pelos seus próprios caminhos. Vou processar, vou brigar, vou discutir, vou dar argumentos, porque eu tenho conhecimento para falar isso. Então, o que pode acontecer? Você pode até ganhar a discussão, pode até se livrar da perseguição, mas não vai ter o fruto de Deus. E 3, nós podemos apoiar no nosso próprio entendimento nas tentações. Esse é o pior, porque as pessoas falam assim, não, o cara tem um vício lá, sexual, e ele fala assim, Deus, eu creio que Deus está me chamando para orar impor as mãos e libertar prostitutas, então eu vou entrar lá naquele prostíbulo e vou libertar as prostitutas. Então lá, do diabo. Eu acho que é muito mais fácil esse homem entrar lá e cair do que entrar lá e libertar alguém, porque ele está agindo no próprio entendimento dele. Nós não podemos agir no nosso próprio entendimento, devemos sempre saber qual é a vontade de Deus, qual que é o plano de Deus, qual que é a solução de Deus para tudo. Nunca nos apoiar no nosso próprio entendimento. Ou o cara tem um problema, ou a mulher também, tanto faz, tem um problema e fala assim, não, mas eu tinha um problema de ter cartão de crédito, gastava muito, muito, muito,
E agora, eu acho que se eu tiver um cartão de crédito para comprar uma coisinha ou outra, tanto faz. Não tratou aquele problema, sabe o que vai acontecer? Lá na frente vai acontecer o mesmo problema. Porque está se apoiando no seu próprio entendimento. Falando assim, dessa vez eu consigo. Dessa vez eu... Acho que não é assim tão radical que eu tenho que ser. Eu sei de uma coisa. Que se a pessoa se apoiar no próprio entendimento dela, essa falsa confiança que ela vai adquirindo, uma hora cai e ela cai muito maior. Ela cai de uma altura muito maior. Então nós devemos apoiar no entendimento de Deus. O primeiro ponto tem um contraponto em cada um deles. O primeiro ponto é Deus não nos deixa, mas Ele espera que nós nos comuniquemos com essa presença. E o segundo ponto é Deus não nos desampara, Deus não tira o apoio dele de nós, mas Ele espera que nós escolhamos nos apoiar nele em vez do nosso próprio entendimento. E qual que é a solução? A solução para esses problemas sempre esteve em Jesus. Falar as palavras do nosso Pai, João 7,16. Fazer a vontade do nosso Pai, João 6,38 e João 4,34. E 3. Confiar na palavra dele, mesmo que pareça o contrário. 2. Nesses 3 pontos são a solução. Eu quero ser um pouco mais breve, mas é o seguinte. Se nós queremos sempre estarmos apoiados, nós temos que ver o exemplo maior disso, que foi Jesus. Jesus nunca foi deixado por Deus, nunca se foi desamparado por Deus, mas uma coisa que Jesus sempre fez foi comunicar com a presença de Deus e se apoiar na presença e se apoiar no apoio de Deus. Nós devemos ter essa posição também. Nunca agir pela nossa própria vontade, sempre agir pela vontade de Deus. Quando nós agimos na vontade de Deus, as coisas mudam, as coisas dão certo. As coisas podem até muitas vezes parecerem difíceis, mas elas sempre darão certo. Imagina, Deus fala para Moisés, ó, vai daqui para Cádiz e vai daqui para frente do Mar Vermelho. Aí ele vai para frente do Mar Vermelho. Quando ele chega na frente do Mar Vermelho, ele não fez a vontade de Deus? Fez. Tinha como sair dali? Não. Mas o que acontece? Deus fala o seguinte: marcha para dentro do mar. E quando Moisés mandou o povo marchar para dentro do mar, o mar se abriu. Deus poderia ter feito o povo voar. Deus poderia ter feito o povo passar por cima da água. Deus poderia ter aberto o mar. Deus poderia ter feito o mar se congelar e ter feito um caminho de gelo. Deus poderia ter secado o mar e o povo deveria ter andado. Deus poderia ter feito tantas coisas. Deus escolheu abrir o mar. Mas por que Deus abriu o mar? Porque na hora que o povo necessitou, Moisés escolheu sempre se apoiar na vontade de Deus. Então que essa palavra entre no nosso coração. Diz que Deus não nos deixa, Deus não desampara, mas Ele espera que nós comuniquemos com a presença dEle e Ele espera que nós nos apoiemos nele. Quando isso acontecer, nós teremos uma plenitude da vontade de Deus na nossa vida. Então que essa palavra entre no nosso coração, nos abençoando, nos curando, nos libertando, liberando a nossa fé com poder. E que no nome de Jesus nós sejamos abençoados por essa palavra. Que a partir do Senhor seja o nosso apoio, que a partir de hoje o Senhor seja a presença que nos guia, a coluna de fogo que nos aquece e a nuvem que nos refresca, e que nós possamos sempre ser guiados pela Tua presença. Que essa palavra entre no seu coração e que vocês continuem ouvindo a palavra, porque a fé vem sempre pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amém?